Esse episódio agora, a doutora Márcia vai falar sobre coqueluche. Vamos aprender. Né? Ontem nós tivemos uma estatística mostrando que em São Paulo já são 225 casos de coqueluche diagnosticados. Agora, Nossa. tá? E por que isso? Isso aí, na minha cabeça, sempre acontece infecções bacterianas e virais em maior quantidade pós-carnaval. Porque a aglomeração de pessoas, a gente dorme mal, ingere bebida alcoólica, pega sol, então abaixa a imunidade, né? E muita gente reunida num ambiente pequeno, muitas vezes, né? E muita gente em blocos de carnaval, isso faz com que você tenha uma disseminação de vírus e bactérias. A coqueluche, desde o ano passado, nós só estamos vendo aumentar o número de casos. E aí tem uma hipótese aí, que a vacina não está mais dando cobertura vacinal, porque as pessoas estão durando mais tempo, estão vivendo mais. Então já tem indicação da gente botar no calendário vacinal dos 60 a mais a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche. Aquela que se tomava quando o bebê... Pequenos, com meses já? Isso, então a gente procurar no protocolo que a gente tem de vacinação para idoso a vacina contra a coqueluche. E essa seria a minha indicação para as pessoas de 60 a mais. Aliás, para pessoas a partir de 40 anos, eu acho que a gente podia fazer um reforço aí, tá? O fato é que passa muitas vezes apercebido, porque não era uma doença que a gente via, tá? Eu passei durante muito tempo da minha vida, acho que eu diria quase toda a minha vida, enquanto médica, sem ver casos de coqueluche. Estou vendo de 2 anos para cá, que é um quadro como qualquer quadro pulmonar, tosse, algumas pessoas têm febre, outras não, calafrios, um incômodo, dor articular, uma fadiga. Como uma gripe. Que se confunde com uma gripe, que se confunde com uma pneumonia, né? E que se confunde com um quadro viral, como se fosse uma bronquiolite. O fato é que você começa a tratar esse paciente de forma sintomática, que a gente chama, né? Primeiro remédio para febre, para dor, melhorar a imunidade, esperar. E esse paciente ele vai só agudizando essa tosse, piorando a tosse, uma tosse produtiva. Mas que as pessoas mais velhas que viam quadros de coqueluche não é aquela tosse estridente como a gente lia nos livros quando a gente estudava sobre ela. Hoje é uma tosse mais crônica, uma tosse produtiva, com secreção, mas mais crônica, mais demorada. E ela não vai melhorar, porque como ela é uma bactéria, Bordetella pertussis, você tem que entrar com antibiótico. Qual antibiótico? Quer dizer, xarope não vai adiantar nada, né? Só xarope não. Então, se você está lá tratando o seu paciente, uma tosse que você identificou, foi identificado, você está tratando em casa, e essa tosse não está melhorando, você está piorando o seu quadro, procure ajuda médica, porque ele vai, normalmente o médico vai pedir uma tomografia do tórax ou uma radiografia do tórax e ele consegue ajudar o paciente de uma forma mais efetiva, né? Então, uma tosse que não está melhorando, é importante que você procure ajuda médica e é importante que o médico, nós médicos, fiquemos alerta que nós estamos tendo agora uma nova epidemia de coqueluche. E por que a senhora falou em São Paulo especificamente? Pelo clima? Olha, aglomeração, né? E gente de todos os lugares, como no Rio de Janeiro, mas porque lá está sendo notificado, eles estão identificando os casos e estão notificando. Pode ser que a gente tenha mais ou menos um número parecido com esse aqui no Rio de Janeiro, mas não estamos notificando, então a gente não sabe. O fato que ano passado, no meu consultório, eu tive 2 casos de coqueluche. Nessa época, depois do carnaval? Depois do carnaval. A gente vinha tratando, e como a gente já estava prestando atenção nisso no ano passado, eu dei até uma entrevista para uma emissora do interior de São Paulo ano passado, e já estávamos falando da epidemia em São Paulo do coqueluche desde 2024. E essa vacina toma em posto ou em lugares especiais? Olha, no posto não faz parte do calendário vacinal dos idosos, né? Tá. Então, mais forma particular. Certo. Mas se o médico conseguir contextualizado que aquele paciente necessita da vacinação, porque é um paciente cardiopata, um paciente com problemas pulmonares, paciente de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, efizema, bronquite, você pode embasar isso e muitas vezes você consegue a vacina sim.
Então é bastante atenção, né, nisso que a doutora está falando, porque é um quadro realmente que a gente acho que não vê há muito tempo, sabia que existia, mas até nem... É como sarampo, né? Durante muito tempo, como ficou aqui sem apresentação de nenhum caso, a gente achou que estava erradicada, né? E aí você, voltou, quando a doença, né, passa muito tempo sem você visualizar a doença, muitas vezes a gente, clinicamente, a gente não fica nesse alerta de que pode ser uma pneumonia pro estáfilo, pro Staphylococcus, pneumococcus, que é o mais normal, mas pode ser uma coqueluche, né? Então é importante essa comunicação nossa para que nós, leigos ou nós médicos, tenhamos esse olhar de que pode ser que não seja uma tosse normal. Certo. Eu acho isso bastante importante. É uma outra abordagem também que a gente tem um aparecimento nessa época agora do vírus sincial respiratório, que nós já temos vacina também, vacinas boas, com tempo de estudo, com utilização lá correta das cobaias, no tempo certo, com trabalho científico. E por que a necessidade da vacinação dos idosos para o vírus sincial respiratório? Porque as crianças são as mais acometidas, é a bronquiolite, que é bastante comum em crianças. Sim. Só que as crianças, como tem um sistema imunológico bom, jovem, respondem muito bem, entram e saem do quadro muito bem, obrigado. Raramente essa criança tem que ser internada. Mas a criança pode ir para a creche, pode ir para a escola e levar para dentro de casa. Sim. O vírus sincial respiratório. E aí passar para o avô, para a avó, ou para um pai ou uma mãe que já tem um sistema imunológico mais débil, que não está protegido. E pode aumentar as chances de internação por conta de uma gripe. E nós hoje estamos vendo infecções concomitantes. Por exemplo, Covid mais coqueluche, Covid mais vírus sincial respiratório, Covid mais HN1, HN1 mais vírus sincial respiratório, vírus sincial respiratório mais Covid mais HN1. E o que seria isso? E aí você vai ter 2 infecções virais e uma infecção bacteriana. É preciso que o médico observe que se esse paciente não melhorou em uma semana, não é mais viral, provavelmente possa ter virado um bacteriano ou já começou como bacteriano. Pedir os marcadores, né? Proteína C reativa para coqueluche, para vírus sincial respiratório, para HN1. Então é bom, pergunta de leigo mesmo. É bom, então, tomar vitamina C agora, direto? Vai adiantar alguma coisa? Acho que adianta. Quando a gente generaliza é mais complexo, porque nem todo paciente renal pode ingerir tanta vitamina C, mas a gente pensar na imunidade e a importância da vacinação. Tanto para pneumonia, que são 2 vacinas, né, com 23 cepas e com 13, uma se faz, depois faz um reforço, e tem vírus sincial respiratório. E recomendo também do herpes zoster. A gente tem visto muitos casos de herpes zoster ultimamente. Então a vacina ajuda nisso. A vacina precisa que você esteja pelo menos há 6 meses sem nenhum quadro de herpes zoster. Doutora Márcia, quando a gente leva o exame de sangue para o médico, a gente nota, assim, a maioria das pessoas, familiares, que a maioria não consegue, ou não quer ver, ou não tem hábito, eu não sei, de ver todos esses itens que até agora a gente conversou, que eu admito que deve ter muito mais, e só veja 1 ou 2 assim, que sejam mais determinantes, ou que a gente esteja acostumado a ver. E esse resto é avaliado? Olha que interessante, essa pergunta é ótima. Primeira resposta a gente tem que pensar de 2 formas distintas. Como é que eu vou explicar? É difícil. Eu ia falar do hemograma, tá? Tá, vamos tentar. Sem criticar meus amigos. Um hemograma simples, as pessoas acham que o hemograma completo consiste em as células sanguíneas vermelhas, mais colesterol, triglicerídeo, glicose, ferro. Isso não se chama hemograma completo. Um hemograma completo só mostra as células brancas e vermelhas. O restante do pedido dos exames a gente chama de exames bioquímicos.
Que aí você vai incluir lipidograma, hepatograma, colesterol, triglicerídeo, insulina, hemoglobina glicada, fibrinogênio, proteína C reativa. Você tem hormônio da tireoide, hormônios femininos, cálcio, magnésio, a gente pede um montão de coisa. Mas um hemograma simples, ele já diz muitas informações, tá? Primeiro, se eu tô anêmico. Segundo, se essa anemia minha é por deficiências de ferro ou deficiências de ácido fólico ou B12, porque, por exemplo, quando eu leio no hemograma, hemácias microcíticas e hipocrômicas, quase hoje você não vê isso, mas ainda tem laboratório que coloca. Hipocrômicas por quê? Porque tem pouco ferro e hemoglobina para colorir aquela célula, tá? Microcítica por quê? Porque tem pouco conteúdo de ferro ali dentro, de hemoglobina. Macrocítica porque ela está grande, mas eu não tenho conteúdo. Déficit de B12, déficit de ácido fólico. Existe anemia megaloblástica, que pode ser decorrente de alguma alteração na medula. Ou, por exemplo, era muito comum com o uso indiscriminado de dipirona, por exemplo. Anemia megaloblástica. Anemia por deficiência de B12, megaloblástica. Aplasia medular. Então você tem várias alterações num hemograma que eu consigo visualizar só olhando para ele, tá? Existe no próprio hemograma uma coisa chamada VCM. Quando eu tenho dúvida se esse meu paciente está anêmico, porque ele entrou na exaustão da medula ou não, eu vejo VCM. Se ele estiver dentro dos critérios, ok. Se não tiver, tem alguma alteração medular, seja por doença ou pelo próprio envelhecimento da medula na produção das células. Olha. Quando eu vejo plaquetas, eu tenho como saber se o paciente tem tendência a coagular, se esse paciente é um suspeito de um quadro de hepatite C, porque eu estou vendo plaquetas. Se esse meu paciente está bem anticoagulado ou não. Parte branca. Se eu tenho alteração de linfócito, tem a ver com vírus. Se eu tenho alteração de leucócitos segmentados, tem a ver com bactérias. Olha. Então, se eu olho um hemograma simples, o médico já tem várias indicações ali. Se ele complementa com o exame bioquímico, que aí é o colesterol, triglicerídeo e glicose, melhor ainda. E se, paralelo a isso, ele coloca também os marcadores inflamatórios, aí é fantástico, você consegue fazer um diagnóstico de quase todas as doenças, pelo menos suspeitar de muitas doenças só com o exame de sangue, que inclui o hemograma mais bioquímica. Perfeito. Por isso é tão importante, né, doutora? É importante o médico saber interpretar, né? Às vezes você faz um exame na emergência, você tem um hemograma e às vezes você está lá com toda a indicação do que seria aquele quadro, sem eu necessitar muitas vezes de pedir imagem, num simples hemograma. Se eu souber interpretar, muitas vezes eu não preciso nem de imagem. Eu tenho a parte clínica. Se eu apalpei esse paciente, fiz algumas perguntas, tenho um hemograma com bioquímico, eu faço a grande maioria dos diagnósticos. Os diagnósticos de imagem deveriam ser feitos por conta de exclusão, não eu tentar fazer diagnóstico via exame de imagem, que é o que nós temos visto hoje. Está tendo uma inversão na forma de diagnosticar. Em vez de eu, pela parte clínica, entender que a minha clínica é soberana, coloco a mão no meu paciente, examino, converso, e aí o que eu vou pedir de exame de imagem é para ou descartar ou para confirmar o que eu já tenho de suspeita. Isso seria o normal. E em sendo assim, seria uma diminuição do custo dos planos de saúde. Com certeza. Tá? Talvez isso se repercutisse também no valor do que nós pagamos hoje. Tá? Porque a gente pede muitas vezes exame de imagem em excesso para fazer diagnóstico. Não é que o médico não deva pedir um exame de imagem. Tem que examinar e pedir exame de imagem, às vezes até para tirar ou fazer prevenção de alguma patologia que aquela pessoa tenha na família. Sim. Mas não é para ser dado o diagnóstico primeiro via imagem. Então não pode o paciente chegar, eu passo um montão de exame, não olhei o paciente, não botei a mão no paciente, não conversei nada e peço um montão de exame. Porque na grande maioria das vezes o paciente não consegue diagnóstico. Então hoje você tem, tem médicos diagnósticos de raros. Que diagnósticos raros são esses? O que a gente não está sabendo é fazer diagnóstico. Porque um diagnóstico ele se faz de forma muito simples. Se você fizer uma anamnese e colocar a mão no paciente, você consegue 70% Mas das acontece doenças. que o leigo não entende isso. Ele vai achar que é uma coisa muito nova, que ninguém ouviu falar nisso. E eu acho isso uma temeridade. As pessoas... E o leigo, o que ele acha hoje? E isso a internet ajuda e muitas vezes ela atrapalha. Você pede um ultrassom do paciente, que é o melhor exame para mostrar fígado e vesícula
vesícula principalmente, é ultrassom, tá? A gente visualiza muito bem rim, com ultrassom, bexiga. Mas aí o paciente quer que você peça uma ressonância, porque ele acha que como é um exame mais complexo, que a gente vai ver mais coisas, e não é isso. Quando eu faço uma mamografia, qual é o exame que eu peço para fazer uma contraprova? É o ultrassom da mama. Sim. Não é isso? Sim. Por quê? Porque são densidades de tecido diferentes, então o ultrassom da mama me mostra muita coisa do que se eu fizesse uma ressonância da mama. Ela complementa a minha mamografia. Da mesma forma que eu não preciso pedir uma ressonância para ver uma vesícula. O meu ultrassom mostra muito melhor. Então não é porque é um exame mais apurado, mais difícil da gente fazer ou mais caro que seja o melhor exame. É preciso que o médico também saiba pedir o exame. Né? Exatamente. O ultrassom da tireoide é muito melhor do que uma tomografia do pescoço para ver a tireoide. Então a gente tem que pensar o porquê que a gente está pedindo aquele exame de imagem. Existe isso também. O que melhor mostra aquilo que eu quero ver. Se eu não conseguir ter o diagnóstico nenhum de suposição, como é que eu posso investigar? Se eu não tenho ideia do que o paciente tem, como é que eu posso pedir exame? Eu não consigo nem direcionar os meus pedidos de exame se eu não tenho ideia do que o paciente tem. E se eu não botei a mão no paciente, menos ideia eu tenho, né? Mas botar a mão é difícil hoje, né, Márcia? É muito difícil a gente chegar no médico e ele... É muito difícil. Por isso que a gente tem que ter pessoas, médicos assim, dessa qualidade, porque... A gente tem muito... Olha, eu tenho visto eu acho que os planos de saúde estão também fazendo com que a coisa fique muito genérica, sabe? Muito rápida, porque... tem que ser rápido, né? Porque o tempo, volume, né? Exatamente. E eu acho que isso também está trazendo, vamos dizendo, que a gente diz que o médico é ruim, porque ele está computando o tempo que ele está levando e não... É porque 15 minutos, em média, para consulta... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo do meu consultório, dos meus pacientes geriátricos. Se eu tenho um paciente de 87 anos, que ele precisa sair da cadeira que ele está e caminhar até para pesar, ele leva 10 minutos, né? Entre tirar o sapato, subir na balança e a gente conseguir efetivamente ver o peso, como é que eu posso fazer uma consulta em 15 minutos? Possível. Meu paciente já levou 10 só para chegar na balança. Quando ele voltar e sentar, já tem mais 10. Com certeza. Né? Então, é uma consulta demorada. Uma consulta de ortomolecular, para você modular um paciente, para você chipar um paciente, você tem que ser uma consulta longa. Porque você tem que se certificar de que é possível fazer aquele tratamento sem efeitos colaterais, né? Que não sejam efeitos esperados. Sim. Então, para isso eu tenho que ter exames e eu preciso de tempo para conversar com os pacientes, né? Qual é a demanda deles, necessidades, as expectativas, né?